Nem tudo funciona pra todo mundo, né? Eu acho que essa é uma frase assim que dá pra gente concordar, que nem tudo vai funcionar pra todo mundo. Em alguns contextos, talvez essa frase não faça tanto sentido assim. Mas falando de saúde mental, nem tudo vai funcionar pra todo mundo. E, sinceramente, tudo bem que nem tudo funcione pra todo mundo, porque existem diferentes caminhos, diferentes maneiras da gente chegar no bem-estar. Isso é maravilhoso. Ao longo da vida, por diferentes circunstâncias, muitas pessoas se encontram numa situação de sofrimento emocional profundo. E aqui nesse primeiro momento, eu ainda não tô falando sobre adoecer, tá? Tô falando só sobre sofrimento, que é uma coisa que faz parte da vida. Todo mundo vai sofrer, porque não dá pra ser feliz o tempo todo, né? A alegria existe no contraste com a tristeza. Sofrer faz parte da experiência de estar vivo. Todo mundo vai passar por algum sofrimento em algum momento. Só que algumas pessoas, seja por uma questão de um trauma de infância, seja por uma questão de uma grande tragédia, seja por uma perda, por um falecimento, ou por uma questão de adoecimento, né, de alguma doença, seja por questões de dificuldade financeira, de uma demissão, do fim de um relacionamento, enfim. Por diferentes motivos e diferentes circunstâncias, muitas pessoas se encontram numa situação de sofrimento emocional profundo. E diante desse sofrimento emocional, muitas pessoas buscam por diferentes caminhos para melhorarem, para se sentirem bem, para encontrarem esse bem-estar. Algumas pessoas buscam esse bem-estar em exercícios físicos. A pessoa está muito mal e ela vai para uma academia, ou ela abre um clube do livro, ou ela vai fazer yoga. Isso tem a ver com os acessos que essa pessoa tem, né? O que está disponível para ela buscar para chegar nesse bem-estar. Algumas pessoas vão recorrer a um atendimento médico especializado, né? Algumas pessoas vão optar por fazer uma terapia. Mas muitas pessoas, numa situação de sofrimento emocional profundo, vão buscar esse bem-estar dentro da fé, através da espiritualidade, dentro de alguma religião. Eu acho que isso acontece porque quando a gente se encontra numa situação de sofrimento muito extremo, um sofrimento muito profundo, emocional, a gente passa a olhar a vida com as lentes do desespero, ou seja, uma lente de falta de esperança. A gente olha para o nosso redor, a gente olha para a vida e a gente não encontra sentido. E muitas vezes a fé vai oferecer pra gente esse propósito. E para muitas pessoas isso é tranquilizador. E sinceramente, tudo bem. Sabe? Ótimo que exista esse caminho, ótimo que esse seja um caminho possível. Quando a gente está falando de questões relacionadas à saúde mental, eu acho que isso fica um pouquinho mais delicado, mas é algo que a gente também observa. Muitas pessoas, quando se encontram num processo de depressão, num processo de ansiedade, de pânico, muitas vezes essas pessoas buscam na espiritualidade, buscam na fé, esse caminho para o bem-estar, um caminho para a melhora. Porque a fé, além de oferecer esse propósito para a vida, além de oferecer sentido para a vida, vai fazer com que essa pessoa entre em contato com uma comunidade, vai fazer com que essa pessoa entre em contato com outras pessoas que acreditam nas mesmas coisas que ela. Pessoas que muito provavelmente vão poder acolher ela durante esse momento de sofrimento, e eu acho isso muito importante. Então, se você passou por uma depressão em algum determinado momento da sua vida, você se encontrou num processo de depressão e você foi até uma igreja, alguém te convidou para um culto e lá você encontrou paz. E durante o seu caminho dentro da religião, você encontrou uma espécie de cura, né? Hoje em dia você se sente melhor em relação ao que você viveu dentro da depressão. Se essa é a sua história, se essa é a sua jornada, sinceramente, eu acho isso maravilhoso. Eu acho ótimo que as pessoas tenham a liberdade, tanto de pensamento, a diversidade religiosa, para poderem se encontrar onde elas sentem que fazem sentido. Eu não vou fazer uma defesa apaixonada pelo conhecimento médico especializado, como se o conhecimento da psiquiatria fosse uma coisa canonizada, santificada, absoluta e incontestável. Eu não vou fazer isso, porque não é algo que eu acredito. Sobre o nome da psiquiatria, coisas horrorosas aconteceram na história da humanidade.
Sobre o nome da psiquiatria, ocorreram as terapias de eletrochoque, que eram super violentas com os pacientes. Sobre o nome da psiquiatria, existiu a lobotomia. O inventor da lobotomia ganhou um Nobel. Em nome da psiquiatria, várias coisas terríveis aconteceram na história da humanidade. Então, assim, não é porque algo é da psiquiatria que necessariamente é bom. É importante que a gente conteste esse tipo de conhecimento, porque é um conhecimento que, claro, é construído através de um acúmulo de vários anos, de vários pesquisadores, de vários cientistas, mas que são pessoas como eu e você, portanto, são falhas. São pessoas que podem se equivocar e que podem fazer coisas horríveis como já fizeram antes. Jamais farei uma defesa apaixonada pela psiquiatria. Jamais vou dizer que o conhecimento da psiquiatria está acima de todos os outros e que ele é o caminho, a verdade e a vida, porque não é isso que eu acredito. Muitas pessoas que se encontram em adoecimento mental encontram na fé, encontram na espiritualidade um caminho para se sentirem melhor, e eu não acho que isso é um problema de forma alguma. Eu acho que a gente deveria refletir sobre o papel que a religião, enquanto instituição, ocupa nas nossas vidas. Não no sentido individual do que a gente acredita, mas no sentido de como ela organiza a nossa vida em comunidade, no coletivo, em como ela afeta as nossas leis, por exemplo. Mas essa é uma conversa muito densa que eu não vou ter aqui. O que eu quero falar é outra coisa. Quando a gente está falando sobre saúde mental e espiritualidade, a gente tem que ter muito, mas muito cuidado com as coisas que a gente diz, com as coisas que a gente fala, com o modo como a gente acolhe outras pessoas através das nossas falas e, sobretudo, através da nossa escuta, que é a parte mais importante de qualquer acolhimento. E para isso, eu vou usar a minha história de exemplo sobre como que é perigoso a gente misturar muito as duas coisas, dependendo do caso que a gente está tratando. Se você chegou aqui agora, o meu nome é Io, eu tenho 26 anos e ano passado eu fui diagnosticada com transtorno esquizoafetivo depois de ter tido um surto psicótico no início do ano. Apesar de eu ter recebido o meu diagnóstico no ano passado, a minha trajetória com uma saúde mental debilitada não começou no ano passado. É uma trajetória que vem de vários anos, né? Como eu já descrevi, eu comecei a adoecer ali em 2017, no início da minha faculdade, mas desde a minha adolescência eu sempre tive que lidar com questões que envolviam depressão e ansiedade. Isso quer dizer que já são vários anos atravessando toda uma jornada com o adoecimento mental. E ao longo desses anos eu recebi diversos convites de diferentes pessoas, de diferentes religiões, para que eu buscasse o bem-estar através da espiritualidade. E por muito tempo, sendo bem sincera, isso não foi uma questão para mim, no sentido de me incomodar com essas pessoas. Isso virou um problema quando eu comecei a ouvir vozes, quando eu comecei a entrar num processo de psicose e uma pessoa realizou uma intervenção religiosa quando eu tentei desabafar, e é o que eu vou tentar explicar agora do porquê que é um problema. Eu comecei a ouvir vozes quando eu estava no início da minha faculdade e eu comecei a desenvolver uma certa paranoia com alguns pensamentos que eu vinha tendo na época. Foi um processo muito sofrido para mim. Eu estava muito assustada, eu estava com muita vergonha de estar vivendo o que eu estava vivendo e eu estava me sentindo muito, mas muito sozinha, sentindo que eu não tinha ninguém com quem eu pudesse conversar sobre isso. Eventualmente eu aprendi a me abrir com as pessoas, mas ali no começo era muito difícil, eu sentia muita vergonha. Até que teve um momento em que, durante um pedido de socorro, eu me aproximei de uma pessoa de muita confiança pra mim, uma pessoa com quem eu tenho uma relação bem estreita, uma pessoa que é muito importante, e conversei com ela sobre o fato de que eu estava ouvindo vozes, de que eu estava me sentindo perseguida, de que parecia que tinha algo de errado com o mundo, errado com as pessoas, que eu não entendia o que estava acontecendo, que eu me sentia muito confusa. E essa pessoa simplesmente me disse que eu estava sendo atormentada por demônios. Essa pessoa me disse que eram espíritos malignos que estavam tentando se comunicar comigo, que era o diabo que estava atentando contra a minha vida, que era o diabo que estava me atribulando, e que eu deveria orar mais, e que eu deveria ir para a igreja, e que eu deveria buscar Jesus, e que isso iria resolver a minha situação. Que a minha cura estava dentro de uma igreja. Acompanhem.
Acompanhem para vocês entenderem como que isso é perigoso. Até então eu estava ouvindo vozes e tendo umas ideias um pouco esquisitas, mas a partir do momento em que eu ouvi que tinham espíritos malignos tentando se comunicar comigo, eu formulei na minha cabeça a ideia de que eu estava morta, que era por isso que os espíritos estavam querendo conversar comigo. E aí você pode me perguntar, tá, Io, mas o que tem a ver espíritos se comunicarem com você com o fato de você estar morta? Não tem uma conexão necessária entre uma coisa e outra. E é aí que mora o perigo, gente, porque para uma pessoa que está em processo de psicose, o sentido, a lógica, ela não importa muito. Para um pensamento que está se desorganizando, esses saltos lógicos são normais, eles acontecem. Então, por mais que essa pessoa tenha falado numa boa intenção, e eu acredito que era uma pessoa que estava realmente falando com boa intenção, ela me prejudicou muito. Muito, porque todos os anos seguintes, após eu ter recebido esse conselho de que, olha só, tem espíritos malignos se comunicando com você, é o diabo atentando contra a sua vida, etc. A partir desse momento eu desenvolvi todo um grande delírio de que, na verdade, eu tinha morrido. Uns 2 meses depois de ter ouvido isso, eu comecei a eu comecei a sentir que os meus órgãos internos estavam todos apodrecidos, que tinham vermes andando dentro do meu corpo, comendo os meus órgãos podres, e numa tentativa de fazer com que esses vermes saíssem de dentro de mim, eu abri a minha mão, Chega num nível perigoso, gente. A gente tem que ter cuidado com as coisas que a gente fala pra alguém. Não é simplesmente assim, de virar e falar, você tá sendo atormentado por espíritos, por demônios. Não é assim que funciona, principalmente em casos de psicose. A gente tem que ter muito cuidado. Eu já vou falar sobre outros casos, porque eu acho que todo cuidado é pouco, independente se a gente está falando de psicose ou não. Mas se a gente está falando de uma pessoa que está se desconectando da realidade, de uma pessoa que está ouvindo vozes, que está tendo umas ideias delirantes, que não correspondem com a realidade, se ela está se sentindo perseguida, se ela está sentindo que tem um complô contra ela, se ela fala para você que tem câmeras na casa dela, qualquer coisa nesse sentido, você tem que ter muito cuidado com o que você vai falar, porque muito provavelmente o que você disser vai ser assimilado para dentro da paranoia daquela pessoa. Antes de conversar com essa pessoa, eu ouvi algumas vozes desconexas que narravam meu dia, que me davam comandos, que me xingavam, que me mandavam me matar, coisas assim. Mas eu ainda não tinha esse delírio de que eu estava morta por dentro. Somente depois de conversar com essa pessoa que me disse que o diabo estava tentando contra a minha vida e que eu deveria ir para a igreja, foi que eu criei esse delírio de que eu tinha morrido. Talvez se essa pessoa não tivesse falado isso para mim, eu não tivesse desenvolvido essa crença tão absurda. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Quando uma pessoa chega para você e fala assim, olha, eu tô ouvindo vozes, eu tô tendo uma sensação de que estão me perseguindo, tudo mais, quando uma pessoa começa a descrever para você sintomas que são de um processo psicótico, o adequado a fazer é acolher essa pessoa, ouvir atentamente o que ela tá te dizendo e falar assim, amiga, vamos num postinho de saúde? Eu acho que você deveria conversar com um médico, eu acho que seria importante. Você não precisa ir sozinha se você não quiser, eu vou com você, tá bom? Vamos no médico? Eu acho que você vai se sentir melhor se você conversar com o médico. O que você acha? Ou, vamos num CAPS? Tem um CAPS aqui na cidade, a gente pode ir lá, passar por uma triagem, você vai ser acolhida por uma assistente social, alguém vai conversar com você. Acho que é importante que você receba esse tipo de ajuda. Eu acho que é isso que é o mais importante de se fazer. Antes de você fazer um convite à religiosidade, o importante é você encaminhar essa pessoa para um atendimento médico especializado. Porque psicose é uma coisa muito séria e tudo que você ficar dizendo para essa pessoa pode ser muito perigoso. Tem casos que são mais graves ainda. Se a pessoa tiver com a autonomia dela preservada, né, com um pouco da razão dela preservada, esse tipo de conversa até cabe, de vamos no médico, vamos num CAPS, eu acho que você precisaria ver um psiquiatra, acho que seria bom pra você. Aí essa conversa cabe. Agora, se a pessoa tá muito desconectada da realidade, se ela tá num surto, aí a abordagem é outra. De preferência, você tem que fazer com que essa pessoa esteja longe de qualquer coisa que ela possa usar pra se machucar e machucar outras pessoas. Isso é muito importante. Colocá-la num ambiente seguro, manter ela calma, tentar não contrariar essa pessoa, porque não adianta tentar convencer de que ela não tá pensando direito, de que ela tá com um pensamento ilógico. Você não vai conseguir convencer ela através da fala. Muito importante você não ficar contrariando a pessoa o tempo todo, porque você vai se estressar fazendo isso e vai estressar outra pessoa
que tá doente, que não tá entendendo o que tá acontecendo, então não tem um resultado positivo que vai sair disso. E se a pessoa estiver muito violenta, se ela estiver muito agressiva, você pode ligar pro SAMU, porque eles têm profissionais especializados para imobilizar essa pessoa, se for preciso, e levar ela pro hospital psiquiátrico, pra uma UPA, enfim, pra um lugar onde ela vai receber atendimento médico especializado, que é o mais importante em casos de psicose. Então, uma pessoa em surto psicótico, você leva para uma UPA, para ela tomar um haloperidol. Você não leva ela para dentro de um centro espírita, você não leva ela para dentro de uma igreja. Você leva ela para um psiquiatra, porque essa é a pessoa que vai conseguir ajudar ela. Aí ela vai no psiquiatra, ela vai tomar a risperidona dela, olanzapina, quetiapina, enfim, o antipsicótico que for. Ela vai voltar à realidade. E aí, se você tiver abertura com essa pessoa, intimidade, se fizer sentido, convidá-la para ir para um culto. Ai, amiga, agora que você tá bem, como é que você tá? Você tá precisando de ajuda? Como que tá a sua vida? Como que eu posso te ajudar? Você gostaria de ir num culto comigo? Vai ter um culto domingo agora, eu acho que ia te fazer super bem. Eu me sinto tão bem na igreja, as pessoas me acolhem tão bem. Eu acho que iriam te acolher também. Acho que iria te fazer muito bem. Pronto. É um convite que é muito mais sensível e que faz muito mais sentido se a pessoa tiver com a cabeça no lugar, que é a coisa mais importante. E claro, a psicose é só uma forma de adoecimento mental. Existem várias outras. Eu falei que em alguns momentos pessoas se encontram num sofrimento emocional muito profundo. Algumas desenvolvem depressão, ansiedade, pânico e outras questões. E encontram na espiritualidade, encontram dentro de uma religião, um caminho para se sentirem melhor e tudo bem. Se essa é a sua experiência, eu respeito a sua experiência, eu acho que ela é muito válida. Mas se alguém chega pra você e fala assim, eu tô me sentindo muito triste, eu sinto que a vida não faz sentido, eu choro o tempo todo, eu não tenho vontade de comer, eu não tenho vontade de sair da cama, eu queria que tudo acabasse, eu tenho pensado em me matar, eu queria morrer pra acabar com tudo. Se uma pessoa chega em você e começa a contar essas coisas, começa a desabafar, primeiro de tudo, isso significa que essa pessoa vê você como alguém de confiança, alguém com quem ela pode contar, sobretudo alguém pra quem ela pode pedir socorro, porque esse desabafo, na maioria das vezes, é um pedido de socorro. É alguém te dizendo, eu estou sofrendo e eu preciso de ajuda. E ok que você não tem o repertório para salvar essa pessoa, porque esse repertório ninguém tem. Não é sua responsabilidade salvar essa pessoa, não é sua responsabilidade fazer com que essa pessoa saia dessa depressão. Não é isso que eu tô dizendo, mas eu acho que o mais importante é a gente realizar uma escuta que seja autêntica, uma escuta que seja acolhedora. O que significa isso, Iô? O que é uma escuta acolhedora? Se eu ouço alguém me relatando as dificuldades de vida que essa pessoa tá tendo, seja essa pessoa depressiva ou não, seja essa pessoa num processo de depressão ou não, se eu escuto essa pessoa pensando comigo nas minhas experiências de vida, nas coisas que eu vivi, pensando em aconselhá-la baseada no que deu certo pra mim, pensando, não, eu já passei por um momento difícil e eu fui pra uma igreja e eu fiquei bem. Então eu vou responder essa pessoa dizendo que ela precisa de Jesus e que é assim que ela vai melhorar. Isso não é uma escuta acolhedora. Se você ouve alguém pensando no que você vai responder pra ela, você tá presa dentro da sua própria cabeça. Você não tá ouvindo ninguém, você tá se escutando. Você não tá cedendo seus ouvidos pra outra pessoa que quer ser ouvida. Você tá olhando pra si mesma. Na frente dos seus olhos tem um espelho, você tá vendo só o seu reflexo. Isso não é uma escuta acolhedora. E quando alguém tá desabafando com a gente sobre algo tão ruim, sobre algo tão desesperador que é viver uma depressão, o que essa pessoa precisa é de acolhimento. Eu escuto por aí que de todos os mandamentos, o mais difícil de se seguir é amar o próximo como a si mesmo. É o mandamento mais difícil de se exercitar. E sinceramente, gente, eu discordo muito disso. Eu acho que é um dos mais fáceis. Eu acho que é um dos mais fáceis, porque quando a gente entende que a gente não vive sozinho, que ninguém veio a esse mundo pra viver sozinho, que a gente depende das outras pessoas pra viver, que aquele ditado popular, farinha pouca, meu pirão primeiro, é uma idiotice, é uma burrice sem tamanho, porque esse individualismo exacerbado só piora a vida de todo mundo, só impossibilita de que a gente tenha como horizonte fazer o bem pro outro, porque isso significa fazer bem pra mim mesma. Nossa, eu acho que as pessoas, elas tiram de si a possibilidade de exercer esse mandamento de amar o próximo. Amar o próximo é a coisa mais fácil que tem. Basta você querer. Basta você sair de dentro da sua cabeça, ceder seus ouvidos pro outro.
Tirar um espelho da frente do seu olho. Olhar para o outro pelo que o outro realmente é. Acolher as pessoas. Isso é muito mais importante do que fazer um convite para ir numa igreja, para ir num centro espírita, enfim. Acolher, respeitar, ter empatia pela outra pessoa. Dizer, poxa, eu sinto muito que você está passando por isso. Eu não imagino como deve ser difícil para você, mas eu quero que você pense que de onde você tá, com essa tristeza profunda que você tá sentindo, o lugar que você tá, talvez você não esteja conseguindo ver que lá na frente tem algo bom. De onde você tá, talvez não tenha como você ver. Mas se você esperar só um pouquinho, e eu fico aqui com você, eu seguro sua mão, a gente pode ficar um pouquinho, a gente vai andando, de repente a gente vira esquina e você enxerga o que você não tá conseguindo ver agora. Percebe como que é muito melhor a gente dar esse tipo de resposta do que chamar a pessoa para ir para um culto? Eu acho que o nosso primeiro passo quando a gente encontra uma pessoa que está sofrendo é acolher essa pessoa. Sinalizar a sua religiosidade para exercer as suas virtudes, isso não é acolher ninguém. Isso é acolher a si mesmo, é acolher o seu ego. E ele não pode ser mais importante do que outra pessoa. Principalmente se essa outra pessoa está em sofrimento e te pedindo ajuda. O que importa ali, naquele momento, é que você ofereça tudo que você tem para poder ajudar essa pessoa. Mesmo que não seja o suficiente, mesmo que isso não arranque a pessoa do fundo do poço, mesmo que isso não seja tudo que ela precisa para melhorar. Se você acolher essa pessoa, já é muita coisa. E digo mais, antes de chamar uma pessoa para ir de encontro à sua religiosidade, recomenda essa pessoa um atendimento médico especializado, né? Principalmente uma terapia, né? Não tô nem falando de um psiquiatra, mas recomenda essa pessoa procurar um psicólogo. Terapia é muito importante para todo mundo, não só para quem tá em adoecimento mental, não só para quem tá em sofrimento emocional profundo. Terapia é muito importante, faz bem para todo mundo, para todo mundo. Então, só para eu poder fechar meu raciocínio aqui, para ficar bem claro, para uma pessoa que tá em processo de psicose, uma pessoa que tá ouvindo vozes, uma pessoa que tá enlouquecendo, você não leva ela para uma igreja, você não leva ela para um terreiro, você leva ela para um psiquiatra. E para outros tipos de adoecimento mental que não sejam o da psicose, e o da psicose também, mas é muito importante que você pratique uma escuta ativa, que você acolha essa pessoa que está desabafando com você. Muito mais importante do que você sinalizar as suas virtudes através da sua fé, é você ter empatia com essa pessoa. Você se solidarizar com o sofrimento que ela está trazendo para você. Entendendo que você não é psicólogo, entendendo que você não é um profissional da saúde mental, entendendo que você não vai salvar a vida dessa pessoa, mas que se ela chegou até você falando das coisas terríveis que ela tá passando, é sua responsabilidade acolher essa pessoa da melhor maneira possível. Porque sim, nós somos responsáveis uns pelos outros. E se essa pessoa chegou até você com essa demanda, eu acredito que não foi à toa. Eu acredito que você tem um papel aí pra cumprir. Nem que o papel seja o de ser uma pessoa decente, de uma pessoa que não vai julgar. E eu tô abrindo toda essa conversa com as pessoas que têm boa intenção. Eu sei que muitas vezes você encontra uma pessoa que está sofrendo e você faz esse convite à religiosidade esperando ajudar essa outra pessoa. Pensando, poxa vida, a religião fez tão bem pra mim, eu quero que faça bem por outras pessoas também. Isso é um lugar de boa intenção e eu acho que a boa intenção é um excelente primeiro passo para você fazer um bom acolhimento. É com essas pessoas que eu tô falando, para que vocês entendam que a gente precisa ter muita responsabilidade com as coisas que a gente fala para uma pessoa que tá sofrendo. Muita responsabilidade. Tem pessoas que fazem esses convites, você tem que ir pra uma igreja, isso daí é demônio, etc e tal. Tem algumas pessoas que fazem esses comentários num lugar de julgamento, num lugar de querer arrotar as próprias qualidades, de veja bem, olha como eu sou religiosa, olha como eu sou tão melhor do que você. E aí, com essas pessoas eu evidentemente não estou abrindo diálogo, porque eu não abro diálogo com gente burra. Tô falando com quem tem boas intenções quando faz isso. Tô tentando esclarecer que às vezes a sua boa intenção, a sua vontade de fazer o bem pro outro é muito bacana, mas se ela resulta em algo ruim para o outro, então ela não tá servindo de nada. A gente tem que pegar essa boa intenção e transformá-la numa boa ação. Uma ação que esteja olhando para o outro, com olhos sinceros, com uma escuta ativa, com uma postura que não seja egoísta. É isso, né? Vamos ter mais cuidado com as coisas que a gente fala pros outros. Vamos cuidar das outras pessoas. Vamos exercer a solidariedade, a caridade, entender a nossa responsabilidade que a gente tem com o outro e não só com a gente, tá bom?
Então por hoje é só, beijinho, beijinho, tchau, tchau e muito axé.